Olá, eu sou Diego Mariano e este é o LBS Tech. Estamos começando mais um módulo e no módulo passado você aprendeu a criar suas primeiras páginas da internet, seus primeiros documentos web, mas os documentos que você criou, as páginas que você criou eram páginas bem simples, eram compostas apenas de textos, links, algumas imagens, né? Então a sua página não tinha uma aparência muito atrativa, uma aparência muito elegante. E isso foi feito de forma proposital. Por quê? Porque o HTML ele é responsável apenas por armazenar o conteúdo. Se eu quiser adicionar estilo, aparência à minha página, eu tenho que utilizar uma outra linguagem, que é a linguagem CSS, que são as chamadas folhas de estilo em cascata, né? Então vou colocar aqui um comentário, né? Um comentário é um bloco de código, é uma linha de código que será ignorada durante a execução, né? Então, neste módulo você vai aprender sobre o CSS, que na tradução seria algo como folha de estilo em cascata. Mas por que folha de estilo em cascata? Então, a ideia do CSS é que ele trabalhe em conjunto com o HTML, né? Então, nas aulas passadas nós aprendemos, por exemplo, a criar um texto, né, com a tag P. E aí, por padrão, esse texto ele vai vir na cor preto, né? E vai ter o fundo preto, né? E a gente não aprendeu a fazer nenhuma modificação nesse texto, com exceção de um atributo. Que atributo que era esse? Era o atributo style, né? Então a gente viu alguns exemplos de uso desse atributo style, né? Por exemplo, alterar o tamanho, a largura, etc, né? E esse atributo style ele vai utilizar justamente essa linguagem CSS para aplicar estilos, né? Claro, vou dar um exemplo aqui mais simples, por exemplo, a propriedade color, né? Vamos colocar color red, né? E essa propriedade vai alterar a cor do meu texto, né, para vermelho, né? Eu posso também adicionar uma outra propriedade como background e vou colocar aqui para preto, né, black. OK? E aí isso são exemplos bem simples de uso de estilos, né? Então isso pode parecer um pouco complexo e na verdade isso não é uma boa prática. Não é uma boa prática você incluir um estilo diretamente ao elemento, a tag, né? Diretamente ao atributo. Então, para que a gente possa inserir estilos e formatar nossa página de uma forma mais elegante, nós vamos utilizar algumas propriedades CSS vinculadas a algumas tags HTML para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Bom, há 3 maneiras de você inserir estilos numa página, né? A primeira delas é por meio do atributo style, que é aplicado diretamente à minha tag P. Ok? Por que isso não é uma boa prática? Então imagina que seu site já está grande, já tem várias tags P, então você vai ter que inserir manualmente uma por uma o estilo. Isso não é legal. Então existem 2 outras formas mais elegantes de fazer isso. A primeira delas é utilizando a tag style, ok? Então na tag style eu posso aplicar a propriedade aqui diretamente. Então vou recortar essa propriedade aqui e vou colocar aqui dentro da tag style, né? Então vou falar que eu quero editar a tag P e vou colar aqui, né? Só para a gente ver a diferença, vou alterar a cor aqui para green, green yellow, né? Para ficar uma cor bem diferenciada. E vamos deixar aqui preto mesmo. E aí olha só o que vai acontecer, ó. Quando eu atualizar, ó, ele aplica a tag P. Mas não isso, se eu criar uma outra tag P, outra tag, o que vai acontecer? Ele também vai aplicar ela. Por quê? Porque o estilo ele é aplicado a tudo. Ok? Bom, isso é legal. É muito bom você aplicar a tag style, mas existe uma forma mais elegante ainda de se fazer isso, que é criando um arquivo CSS externo, né? Que vai ser a maneira como nós vamos fazer isso. Por que essa é a maneira mais elegante? Porque essa tag style ela vai funcionar só para este arquivo HTML. Se eu tiver um outro arquivo separado e simplesmente fazer uma importação desse arquivo, eu não preciso me preocupar com isso, porque caso eu tenha vários arquivos HTML, basta eu chamá-los aqui dentro. E como que a gente faz essa linkagem? Então vou apagar aqui o style, olha só, não vou apagar não, vamos só recortar esse aqui, porque a gente vai utilizar em outro arquivo, ok? Nós vamos utilizar a tag link, ok? Então vamos linkar este documento a um outro arquivo. Então link, e aí eu vou informar que eu quero criar uma folha de estilo, né? E aí nós vamos utilizar uma palavra em inglês para isso, que é style sheet, ok? Folha de estilo, e eu preciso falar qual que é o arquivo que vai armazenar isso. Eu vou falar isso utilizando o atributo href, ok? E aí eu vou colocar aqui que é o arquivo estilo.css. Pronto. Então, com isso, olha só, o meu documento HTML ele já está chamando um arquivo chamado estilo CSS, e aí ele vai aplicar os estilos que estão dentro desse arquivo. O que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque nós não criamos ainda o estilo.css. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos vir aqui, vamos criar um novo arquivo de texto, né?
vou salvá-lo aqui já de uma vez, né? Então, lbstech estilo.css. Tem que estar com o mesmo nome, senão vai dar problema, ok? E tem que estar no mesmo diretório deste arquivo, né? Para eu não ter nenhum problema com links, ok? Bom, vamos lá então. Bom, um arquivo de estilo CSS ele vai ter algumas características. A primeira delas, para eu colocar comentários nele, eu preciso fazer da seguinte forma. Eu coloco uma barra e asterisco, olha. Arquivo de estilos chamado estilo.css. Isso é opcional, né? Mas você pode colocar isso aqui para explicar partes do código e melhorar a documentação, ok? E agora nós vamos colar o estilo aqui dentro. Presta atenção como que esse estilo é colado. Ó. Vou só editar aqui para a gente ver que deu diferença, né? Vou alterar a cor para talvez pink. Ok? Então vai dar uma cor diferente. Então quando eu atualizar aqui, ó, olha só. Ele já recebeu os estilos e já aplicou os estilos ao meu documento, ao arquivo que eu quero, ok? Bom, então vamos relembrar um pouco da característica de um arquivo CSS. Então, um arquivo CSS ele vai receber propriedades CSS, vai receber declarações CSS. O que é composto uma declaração? Vamos aproveitar aqui o comentário aqui, que é uma parte que não vai atrapalhar o resultado, ok? Então vamos lá, declaração CSS. Como que ela funciona? A declaração CSS ela vai receber primeiro. Olha esse exemplo aqui de baixo. Vou só tirar o comentário aqui, pronto. O que uma declaração CSS vai receber? Percebam que aqui nós aplicamos um estilo, uma aparência à tag P, ok? Então eu preciso falar quem vai receber esse estilo. Nós chamamos isso de seletor. Então o seletor é o elemento que vai receber o estilo que eu quero aplicar. Então eu posso aplicar um seletor a qualquer coisa, certo? Posso aplicar textos, posso aplicar a cor de fundo, a diversas tags, a elementos específicos, né? Então eu tenho centenas de comandos de propriedades CSS que eu posso aplicar estilos. Nós vamos conhecer alguns aqui, né? Não dará para a gente conhecer todos, mas nós vamos conhecer alguns, ok? Bom, após declarar um seletor, eu preciso abrir chaves, né? Então, eu vou abrir essas chaves, né? Vou fechar aqui e dentro desse comando aqui, ó, não importa quantas quebras de linha tenha, se tem ou não, eu vou colocar aqui dentro quais são as propriedades que eu quero aplicar, ok? Então, eu vou ter propriedades e vou ter valores, né? Então, eu tenho propriedades, valores e eu preciso encerrar isso com um ponto e vírgula. Certo? Então eu posso ter quantas propriedades eu quiser. Eu posso ter propriedade 1, propriedade 2 aqui, né? Posso colocar aqui 2 valores, não tem problema. Posso ter aqui 3, ok? Eu posso até mesmo repetir uma propriedade. E aí que vem uma questão interessante. Por que é chamado CSS, estilo em cascata? Porque se eu repetir uma propriedade, o efeito cascata vai substituir o elemento anterior. Então, se eu declarei uma propriedade aqui, ele substitui a declarada anteriormente. Então, é sempre a última propriedade aplicada que é recebida, ok? Então, nesse caso aqui, ó, um seletor ele pode ser uma tag, ele pode ser um ID, uma class. Eu não falei ainda disso, né? Eu vou falar isso na próxima aula. Mas basicamente é isso. Eu tenho um seletor, uma propriedade e um valor. Então nós vamos conhecer algumas propriedades na próxima aula. A gente se vê lá. Bons estudos e até mais!